4 de novembro de 2025, quem vos fala é o pastor Valdir dos Anjos. A paz do Senhor Jesus Cristo, desejo que te vá tudo bem. Estamos iniciando mais uma meditação diária que se encontra no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 9. Nós vamos ler o texto resumidamente, mas você pode procurar aí em sua Bíblia. O tema é Saul e seu servo consultam Samuel. Portanto, e havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, homem valoroso, que tinha um filho chamado Saul, jovem e formoso, mais alto do que todo o povo. As jumentas de Quis se perderam e ele enviou a Saul para buscá-las. Depois de muito procurar, sem encontrar, Saul e seu servo decidiram consultar o homem de Deus que havia na cidade. Este homem era Samuel, o profeta do Senhor. Ouve esta palavra, alimenta sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Deixa eu te falar, enquanto a mensagem vai sendo pregada, você vai compartilhando, você vai meditando, você vai sendo curado. Seja curado, seja abençoado ou abençoada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus está presente aí, Deus está presente aqui. Portas sejam abertas em nome do Senhor Jesus Cristo. O chamado que muda destinos. Deus é especialista em transformar buscas comuns em encontros divinos. Saul saiu de casa para procurar jumentas, mas encontrou um profeta e uma unção. Às vezes, Deus usa as perdas do cotidiano para nos conduzir ao propósito eterno. Às vezes Deus usa as perdas do cotidiano para nos conduzir ao propósito eterno. No capítulo 9 de primeiro livro de Samuel, mostra que o profetismo em Israel, que se inicia com Samuel, não é fruto do acaso. Ele nasce sobre bases sólidas, com raízes em Abraão e Moisés, e floresce num tempo em que a voz de Deus era rara, como está no capítulo 3 do mesmo livro. A partir de Samuel surge uma nova fase. Deus volta a falar com o seu povo através de profetas levantados por ele mesmo. O Senhor não deixou cair em terra nenhuma de todas as palavras de Samuel. Portanto, nós sabemos, vamos falar sobre o contexto do silêncio e o surgimento do profeta, que está no capítulo 3, versículo 1 ao 11. Em tempos de escassez de revelação, Deus sempre levanta alguém disposto a ouvir a sua voz. Samuel, ainda menino, escuta a voz de Deus num tempo em que poucos queriam ouvir. O profeta é o porta-voz da vontade divina. Ele fala o que o povo precisa ouvir, não o que deseja. A partir de Samuel, o ministério profético passa a ter uma função estruturada, tornando-se um molde para os futuros profetas de Israel. Portanto, hoje, em um tempo em que muitos querem ser influenciadores, Deus ainda procura intercessores e profetas fiéis, homens e mulheres que ouçam e transmitem sua voz. Os líderes precisam lembrar que a autoridade espiritual vem da intimidade com Deus e não da popularidade. Portanto, será que ainda estamos ouvindo a voz de Deus ou apenas ecoando as vozes deste século? Portanto, Saul e o servo, quando a busca natural conduz ao encontro espiritual. Saul não sabia, mas sua busca material o levaria a uma direção profética. Ele e seu servo decidiram consultar o homem de Deus, reconhecendo que o caminho certo
começa com a orientação divina, o caminho certo começa com a orientação divina. Assim é conosco. Deus transforma as frustrações do caminho em pontos de viradas. Saul não encontrou as jumentas, mas encontrou um chamado. Quantas vezes nossas perdas são apenas estratégias do céu para nos posicionar onde Deus quer agir. Quando os planos parecem não dar certo, continue caminhando. A obediência e a perseverança nos conduzem ao lugar da revelação. Homens de Deus em liderança vocês precisam ensinar que a fé não é apenas esperar em Deus, mas também andar mesmo sem ver. A fé não é apenas esperar em Deus, mas é andar sem ver. Samuel, o profeta que liga o céu na terra, como está no capítulo 3, versículo 19, 21 e capítulo 10, 1, Samuel representa a continuidade da voz profética, ele é o primeiro a exercer de forma plena o ofício profético depois de Moisés. Por meio dele, Deus fala, corrige, unge, dirige o destino de uma nação. Samuel unge Saul e depois Davi, mostrando que o profeta não é um espectador da história, mas um agente transformador. Seja um agente transformador na sua cidade, na sua escola, no seu trabalho. Assim também a igreja de hoje é chamada a ser profética, não apenas pregar, mas manifestar a direção de Deus na política, na família, na sociedade e nas gerações. Portanto, seja você um líder, professor ou discípulo, Deus ainda chama pessoas dispostas a ouvir, obedecer e agir. O mesmo Espírito que falou com Samuel deseja usar cada servo fiel para mudar trajetórias e marcar gerações. Veja bem, quero te contar sobre essa linda história, uma história verídica que aconteceu. Escute só, quero falar sobre a perseverança de Paul Y. Show, David Y. Show, pastor David Paul, ele, fundador da maior igreja do mundo na Coreia do Sul, começou seu ministério numa tenda de lona com apenas 5 pessoas. Havia fome, miséria e descrença. Ele orava, jejuava e pregava com lágrimas. Show dizia: Deus não busca talentos, busca corações disponíveis para... Por anos ele foi desprezado, mas nunca desistiu. Hoje, sua igreja já alcançou milhões de vidas, transformando uma geração inteira, assim como Samuel foi chamado num tempo de silêncio e hoje Show ouviu a voz de Deus num tempo de escuridão espiritual. Ele se colocou à disposição e foi usado para mudar a trajetória de um povo, inclusive a sua nação, Coreia do Sul. Deus ainda chama pessoas comuns para propósito extraordinário. Portanto, a comunidade do profetismo de Samuel aos nossos dias, o apóstolo Pedro diz: e todos os profetas, desde Samuel, quantos depois falaram também, predisseram estes dias de uma nova classe. Samuel é o marco inicial de uma nova classe profética que se estende até a era da igreja. Hoje a voz profética se manifesta por meio dos servos e servas cheios do Espírito Santo. Somos chamados a ser voz de Deus nesta geração. Deus está procurando homens e mulheres que ouvem a sua voz e obedeça.
Portanto, não apenas pregadores, mas instrumento de direção e consolo. Portanto, a liderança precisa compreender que o ministério profético não é apenas dom, é responsabilidade. Deus confia palavras que não podem cair por terra, porque impactam vidas, igrejas e nações. Já estamos terminando. Portanto, Deus procura homens que estejam disponíveis para mudar trajetórias, assim como Samuel, como Saul e como Yogi Show. Deus continua chamando pessoas dispostas a ouvir e obedecer e agir. O verdadeiro ministério profético nasce no secreto com Deus e se manifesta na obediência pública. Talvez você tenha saído à procura de algo simples, uma jumenta perdida, mas Deus está conduzindo você a um encontro com um propósito. Siga a direção de Deus. Quando estamos disponíveis, Deus muda histórias pessoais, igrejas, nações e gerações. Portanto, nós como igreja, nós como liderança, devemos nos manter sensíveis à voz de Deus, mesmo quando o ambiente parece silencioso. Devemos ensinar o povo a buscar a direção espiritual, não apenas soluções práticas. Devemos ser um canal de transformação como Samuel e como os profetas que o sucederam. Devemos ser perseverante, permanecer perseverante como Paul Y. Show. O chamado de Deus sempre tem um propósito maior do que imaginamos. Em nome de Jesus Cristo, seja abençoado. Ouve esta palavra, alimenta a sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Amém.